Palavra de Deus proseada, com o professor John Anderson e o professor Evanilson Freitas. Bom dia. Estamos a começar a prosear sobre a Palavra de Deus. Bom dia, professor Evanilson. Bom dia, professor John e todos os paroquianos daqui da paróquia de São Miguel Arcanjo, Curitiba, Paraná, e todas as pessoas que nos acompanham. É com grande alegria que hoje vamos começar a sanar as dúvidas do nosso povo a respeito da Palavra de Deus no cotidiano de nossa vida. Também será momento de oração, meditação e de vivência concreta. Como bem frisado pelo professor John, todas as terças-feiras pela manhã estaremos aqui nesse momento descontraído, nesse momento uma prosa sobre a Palavra de Deus, uma recitação do Salmo ou sanar algumas dúvidas que você tenha e queira nos enviar. Então, para isso, vamos começar rezando, pedindo a proteção do Espírito de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração do Espírito Santo, pedindo que ele venha em nosso favor, já que nós não sabemos rezar como convém e muito menos sabemos dizer a respeito daquilo que é a nossa fé, o mistério central da nossa fé, Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, o nosso encontro é mais uma partilha, mais uma meditação, aspirando as coisas do alto, aspirando aquilo que é divino, aquilo que permanece, já que nesta terra somos apenas indivíduos. Professor John, para bem salientar para as pessoas que nos acompanham, todas as terças-feiras, como já foi mencionado no início do nosso programa, estaremos aqui para tirar essa dúvida. E a partir disso, eu gostaria que você explicasse às pessoas de casa como se dará esse nosso encontro. A partir de hoje, já adiantando um pouco a sua fala, será um momento mais introdutório para pôr a par de vocês como transcorrerá esse nosso encontro todas as terças-feiras. O nosso encontro vai estar pautado primeiro na Palavra de Deus, na Bíblia, mas também a partir da oração, meditação que fizeram os santos padres, os padres da Igreja, bem como o magistério autêntico da Igreja. Claro, entraremos aqui em problemas que no passado ainda não tinham surgido, mas que a partir da Palavra de Deus tentaremos respinar, se assim posso dizer, em alguns lampejos, algumas centelhas de respostas que possam confortar o nosso coração. Partindo disso, eu gostaria que tu me explicasses como é que se dá essa leitura orante, porque muitas pessoas em casa têm a dúvida de como proceder, porque muitas pessoas, ao abrir as Sagradas Escrituras, ela não tem um norte de como prosseguir nessa leitura, porque a Palavra de Deus, além da gente ler um texto, não é apenas um texto que você lê, mas ele traz diversas simbologias e é uma prática devocional também para nós nos aprofundarmos mais em nossas orações.
E esse programa ele vem trazer isso, como que nós podemos fazer uma leitura devocional da Palavra de Deus de uma forma mais orante e que a gente consiga arrancar a essência que tem nas Sagradas Escrituras. Primeiro, a Palavra de Deus ela é para ser vivida. Não adianta só rezar. Vai dizer a carta de São Tiago: mostra a tua fé sendo obras que te mostram a minha, pelas obras. Não apenas rezar, mas encarnar essa palavra de Deus no cotidiano. Isso foi o que os padres da igreja, Padre, quer dizer Pai, Pater em latim, Pater em grego, aqueles pais da nossa fé que conseguiram, claro, em sua época, colocar em prática essa palavra. E também nós, hoje, a realidade em que vivemos, no contexto em que estamos, podemos praticar e sermos autênticos cristãos. E para isso nós vamos refletir sobre essa palavra que homens e mulheres escreveram, mas que eles nunca pensaram que depois de 2000 anos ainda seria lida, ainda seria estudada e, além do mais, vivida. Professor John, você falou agora da importância que os padres da igreja têm dentro desse contexto da leitura orante, como eles colocaram em conseguir executar sua forma devocional a partir da leitura orante. Eu gostaria que tu explicasses para as pessoas que estão em casa quem são esses padres e a importância deles para nós nos dias atuais. A primeira resposta, a grosso modo, seria dizer que foram os primeiros seguidores dos apóstolos de Cristo. Por quê? Os apóstolos, eles começaram a morrer martirizados, como nosso pessoal bem sabe, como São Pedro, São Paulo, São Tiago. E precisava que essa palavra de Deus fosse levada à frente por homens e mulheres corajosos e disponíveis, tendo essa disponibilidade, essa abertura para dar a própria vida. Porque nos primeiros séculos, ser cristãos é morrer, é estar disposto a dizer: eu morro por nosso Senhor Jesus Cristo. Dificilmente hoje nós estamos dispostos a fazer essa opção. Que derá, nós nem vencemos, estamos dispostos a vencer uma tentação que ocorre no nosso dia a dia, que derá dar a vida. Os padres da igreja, eles começaram a ortodoxia da fé, se assim posso dizer, através da Sagrada Escritura. Não se pode ler um padre sem ter lido a Bíblia, a Palavra de Deus, porque o padre ele vai escrevendo, vai tirando as dúvidas, colocando as bases da ortodoxia da fé, mas sempre do lado a Bíblia, sempre do lado o povo de Deus, a fé viva, porque uma doutrina ela não vem, se digamos assim, se poderemos chamar assim, de cima para baixo, mas ela nasce da fé de um povo humilde e um povo simples, como eram os primeiros cristãos. Você falou que o cristianismo, em sua base, no início ali de nossa fé, ela partiu das camadas mais pobres. Eu gostaria que tu me falasse, não a mim, mas ao pessoal que está em casa, que com certeza traz esses anseios para essas indagações, para que possas responder e tirar um pouco da dúvida dessas pessoas. Esses pobres,
dentro do início da nossa fé, do nosso cristianismo. Quem eram esses pobres? E se todos os cristãos eram pobres? Explique um pouquinho. Na realidade, parte dos cristãos, eles não eram tão pobres. A partir dos evangelhos, nós podemos começar a perceber que tem mulheres que não digamos que sejam tão ricas assim, mas que ajudam na sua base o grupo de Jesus. Encontramos no Evangelho de São Lucas, se não me engano. Lá vai estar escrito Joana, que era mulher de Cus, alto funcionário de Herodes. Quer ver que não é pouca coisa, né? Como Maria de Magdala, que ajudava com seus bens os apóstolos. Também temos nos primórdios do cristianismo um grande doutor, que é o Paulo, apóstolo dos gentios, assim chamado. É um intelectual, um sábio. E também alguns padres, né, que vão se tomando conta, vão defendendo esse cristianismo, porque vai ter uma junção aí de fé com filosofia, que também são de camadas, camadas, digamos assim, pessoas que são bens de vida, né? Tem um bom custo de vida, tem um bom custo financeiro, digamos assim. Hoje, se é que o telespectador pode entender essa palavra, mas na sua origem não são todos pobres, mas se fizeram pobres para viver a palavra de Deus. Não podemos tirar isso de nosso conceito. Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os pobres em espírito, no Evangelho de São Mateus, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que não se fizeram pobres não conseguirão compreender esse mistério. No Evangelho de Lucas, Jesus vai dizer: é mais fácil um camelo é uma corda grande, larga de navio, passar por um agudo do que um rio entrar no reino dos céus. Os apóstolos tiveram medo também, disseram assim: mas Senhor, quem pode se salvar? A resposta de Jesus: sim, para os homens tudo é impossível, mas não para Deus. Então, de uma forma assim mais clara e objetiva, pelo que vemos, o cristianismo, sim, ele tem sua base naquelas camadas mais pobres, mas ela atinge de uma forma esplendorosa todas as camadas. E a pobreza não só está na questão material, mas também na questão espiritual. E daí parte, já para a nossa próxima pergunta, a importância desses padres no início da nossa fé do cristianismo. Ou seja, eles é que dão esses primeiros nortes, que é para a gente podermos entender essa prática devocional da leitura orante. Pelo que nós lemos, os telespectadores com certeza também deduz, é que a leitura orante, a meditação em cima da palavra, ela é uma das formas devocionais mais antigas que nós temos de se praticar a oração e se voltar ao divino. Sendo assim, eu pergunto a ti, professor, quem eram esses padres, se tem alguns nomes que se pode denominar aqui, e como que ele se apropriava dessas leituras, que era para manter uma forma, para poder manter suas práticas devocionais, e que até hoje está presente dentro do seio, dentro da igreja, dentro da prática cristã de oração. Os primeiros padres, os chamados padres apostólicos, que nós temos por padres apostólicos, no Oriente Cristão, eles estão como livros inspirados, livros que estão na Bíblia, a palavra de Deus. Nós latinos, o cristianismo latino, da Igreja Latina, temos 73 livros inspirados.
os orientais têm a mais no grupo. Os primeiros padres, como Pápias, como também Policarpo, São Policarpo, mártir, o pastor de Emas, que ninguém sabe quem é esse pastor. Temos também Irineu de Lyon, Orígenes, Tertuliano. Os padres da igreja vão se estender até Poécio, no Oriente Cristão. E eles nos ensinam como se aproximar dessa palavra de Deus escrita por mão humana. Escrita por mão humana. Então, é preciso estar aberto ao agir do Espírito para poder compreender melhor essa palavra que, como diz no Evangelho de Lucas, pela boca de Simeão, é causa também de muita contradição para muitos. Ergue, mas também é causa de contradição. Por isso, nos primeiros séculos, temos padres que praticaram heresia. Talvez não por querer, por maldade, mas porque estava ali no começo. E no começo é muito duro. Professor, se nós fôssemos aqui destrinchar, girar as dúvidas, o encontro de hoje seria imenso. Íamos passar o dia inteiro aqui. Mas como nós, o grupo de professores aqui, nos comprometemos de reservar um momento das nossas transmissões pelas plataformas digitais e sanar essas dúvidas da palavra, da leitura orante, do início dessa prática devocional, estenderemos as dúvidas que vocês também queiram tirar e mandar por escrito, por mensagem, para os próximos encontros. E como o tempo avança, eu gostaria que deixasse uma palavra para as pessoas que vão nos acompanhar. Esse vídeo vai ficar gravado pelo YouTube, no Facebook, vai estar lá. O que é que as pessoas podem esperar desse momento, como o programa fala, dessa palavra proseada? O que é que o povo de casa pode esperar desse momento aqui reservado para refletirmos a palavra de Deus? Nós iremos refletir a palavra de Deus, tendo como luz aquilo que os padres da igreja falaram nos primeiros séculos, tendo em vista os nossos novos problemas atuais, sendo fiéis ao magistério da igreja, aquilo que a igreja nos propõe neste tempo, e também, claro, com muita humildade, com muita caridade, lendo trechos da Sagrada Escritura. Nós vamos ter a oportunidade de fazer isso aqui e rezar com esses perícopes que acreditamos ser palavra de Deus, e palavra de Deus viva e encarnada no meio do povo. Então fica a mensagem aí para o pessoal em casa. Nos acompanhe. Se tiver alguma dúvida, pode colocar lá no YouTube. Como o programa está sendo gravado toda terça-feira, estará com vídeo novo, você fará a pergunta e na semana seguinte daremos a resposta. Daremos as suas dúvidas, as suas indagações. Então fica a mensagem, fica o aviso. Nos acompanhe todas as terças-feiras para tirar um pouquinho da dúvida sobre a palavra de Deus. Essa prática devocional da leitura orante. Todas as terças-feiras teremos vídeos novos nas nossas plataformas digitais da Paróquia São Miguel Arcanjo, Curitiba, Paraná, tanto no Facebook como no YouTube. Os primeiros encontros são encontros introdutórios. No próximo encontro de terça-feira, já adiantando, falaremos sobre o nosso carisma canonical e sobre nossa formação como jovens professos, e estamos nesse itinerário
em busca do Deus vivo e verdadeiro, revelado em Jesus Cristo. E para tanto, vamos encerrar o nosso programa pedindo a intercessão da Virgem Maria para que ela possa nos auxiliar nesta longa itinerância. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal. Agradeço ao professor Lenilson, que sempre é ali no nosso câmera. Agradeço ao professor Evanilson por estarmos proseando sobre a palavra de Deus. E não esquecendo, nosso programa será um programa sério, com base teológica. Traremos aqui as referências dos padres da igreja e também dos teólogos atuais. Não sabemos de tudo, nem queremos isso, mas estaremos sempre disponíveis, abertos também a qualquer convenção fraterna. Ótimo dia, que Jesus abençoe a todos e que a Virgem Maria nos acompanhe e peçamos para que este tempo de pandemia cesse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tua palavra está na consciência e na ciência. Tua palavra está